Boa noite, Atitude Vitória. Glória a Deus. Quem aqui já foi abençoado por esses louvores maravilhosos, pela presença real do Espírito Santo de Deus? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês nessa noite, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre coisas maiores. De fato, temos vivido coisas maiores aqui com o Senhor, ao longo de muitas ministrações, muitas palavras impactantes. Eu tenho certeza que assim como você já foi abençoado através do louvor, da vida do Wesley, toda essa banda maravilhosa, se você abrir seu coração, se você se permitir, Deus tem muito mais para fazer nessa noite, através da sua santa e poderosa palavra, amém? Então somente se permita, não se atente aqui ao mensageiro, mas de fato abra o seu coração para a mensagem. E por isso eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento e pudessem abrir a palavra de Deus em Atos. Atos no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 19 ao 26. O título dessa mensagem é Vivendo Coisas Maiores como Igreja. Glória a Jesus. Como é bom ser igreja com vocês. Aleluia. Atos 11, a partir do verso 19. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem firmes ao Senhor de todo o coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram como igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, santa e poderosa, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Pai, aqui abrir os nossos corações e que a Tua palavra, ó Pai, possa germinar e gerar frutos. Que possamos sair daqui, ó Pai, ó Deus, realizando coisas maiores no Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, Atos nos oferece a expansão do cristianismo. É um o único livro histórico do Novo Testamento. É um livro poderoso, onde fala do início e da expansão da igreja primitiva. Um registro precioso sobre o que Cristo começou a fazer na terra, através de homens como eu e como você. Notoriamente, o Espírito Santo, ele é o autor principal desse livro. É interessante que quando você olha para o Velho Testamento, você vê Deus Pai sendo presente e manifesto em todo o tempo. Quando você olha para os Evangelhos, você vê o Deus Filho sendo ali apresentado e vibrante. E quando você olha em Atos e no restante do livro do Novo Testamento, você vê o Deus Espírito Santo sendo manifesto. Muitos afirmam que também o Atos dos Apóstolos também é conhecido como o Atos do Espírito Santo, porque de fato o Espírito Santo se manifestou de maneira notória no meio daquela igreja, no meio daquele povo. E se eu perguntar aqui, meus irmãos, para cada um de vocês, se você está satisfeito com o nível espiritual que você já tem alcançado, qual seria a sua resposta? Será que de fato você já está totalmente realizado naquilo que você está vivendo no Senhor? Será que você de fato tem se permitido viver tudo aquilo que você pode no Senhor? Viver coisas maiores é para aqueles que querem viver coisas maiores. Eles querem de fato ter a entrega, a rendição total a esse Espírito Santo que habita dentro de mim
e dentro de cada um de vocês. O Espírito Santo é como uma dunamis, ponto para explodir, mas para isso nós precisamos cada vez mais acender essa pólvora, para que ela de fato possa explodir no meio da igreja como um todo. E é isso que estava acontecendo naquele tempo, naquela ocasião. E nós precisamos entender de fato que Atos é um livro ali histórico do Novo Testamento, que relata com muito detalhe tudo aquilo que começou a acontecer na igreja. E Atos, quando você faz a analogia, é interessante que o pastor Bruno ministrou sobre isso no domingo, e até orientou para a igreja, para possamos ler o livro de Atos, para que de fato possamos viver coisas maiores, e veio uma conexão do Espírito Santo de Deus, porque quando ele me convidou, isso queimou muito ao meu coração sobre esse texto em questão. Mas quando você lê Atos, essa preciosidade, um livro muito vivo e atual, você vê que existe uma montanha-russa. De fato, uma montanha-russa, onde você vê que muitas vezes a igreja e os homens ali estão, muitas vezes, vivendo o sobrenatural, mas de fato também passam por dificuldades, passam por situações, circunstâncias que fazem com que eles fiquem embaixo. E assim como a montanha-russa de altos e baixos, assim aconteceu no livro de Atos. E de fato foi registrado para o nosso conhecimento e para que possamos aplicar de maneira prática. Mas diferente de muitas das montanhas russas, quem aqui já foi em montanha-russa aqui? Amém. Diferente de muitas montanhas russas, essa montanha-russa ela começa do alto. Essa montanha-russa, logo no capítulo 1, você vê a presença poderosa de Jesus. Jesus, ele está ali, de fato, sendo presente e elevado aos céus. Ele está sendo ali glorificado, e Atos 1 relata esse momento de uma maneira muito forte e presente ali. Mas aí logo depois nós vamos para baixo, porque depois de Jesus ter ascendido ao céu, passou-se 40 dias e 40 noites, onde os discípulos ficaram ali reunidos, mas não tinha a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas aí nós já vamos para alto de novo, e em Atos 2, Atos 3 já relata sobre Pentecostes, onde você vê de fato a manifestação do Espírito Santo de Deus, e ali um mover sobrenatural na igreja. Mas aí nós vamos para baixo de novo, porque Pedro, ali quando tem aquela exortação, junto com João ali na porta da Formosa, quando ele faz aquela operação daquele milagre do coxo, ali ele é preso. E aí o povo começa a ficar pensando, o que é isso? Estão sendo perseguidos. Interessante que depois nós fomos para alto de novo, porque a igreja começa a orar, e eles são libertos da cadeia. E isso vai se repetindo ao longo de todos os capítulos, nós vamos vendo de maneira muito clara a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos de maneira muito clara quando ali Estevão, quando é levantado ali perante a igreja do Senhor, um grande pregador ali, ele começa a pregar, ele prega com uma paixão nos olhos ali, e de fato, de forma muito forte o discurso dele. Aquele discurso foi tamanho que começaram a apedrejar Estevão. E de fato que até Saulo coincidiu com a morte dele, isso você vê registrado no livro de Atos. E ali veio a morte de Estevão, e por certo ali a igreja, com as circunstâncias, estava ali sendo perseguida, estava numa situação de baixa. Mas logo na sequência você vê de novo, aquele que é o perseguidor, aquele que coincidiu com a morte de Estevão, aquele que era o perseguidor, aquele que tinha cartas para perseguir, para tirar homens cristãos, mulheres, e matar. Aquele homem de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aí nós temos a história de Saulo, que tinha dupla cidadania, era Saulo, mas também conhecido como Paulo. E aqui nós chegamos no capítulo 11, onde nós acabamos de ler, onde você vê de fato a expansão da igreja. A expansão da igreja primitiva, a expansão do reino de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo como característica forte para uma igreja que quer viver coisas maiores, é de fato você entender, cada um de nós precisamos entender que nós precisamos permanecer centrados em Cristo, meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio aos grandes desafios da vida. Olha o que nós acabamos de ler no verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos
por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Nota esse detalhe, apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E aí a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Meus queridos, esse texto em questão relata que a perseguição da igreja fez com que a igreja se movimentasse. A igreja fosse para onde a promessa do Senhor para ela seria cumprida. É interessante que nós precisamos entender, e isso tem sido falado, há uma conexão do Espírito Santo aqui nessa conferência, porque temos falado o tempo todo sobre o movimento gera o cumprimento. Jesus, antes de ser crucificado, antes de ascender aos céus, ele disse: olha, coisas maiores vocês farão. Ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Mas o que aconteceu? Depois que teve ali Pentecoste, a manifestação ali do Espírito Santo de Deus, a igreja começou a crescer, mas estava retida apenas aos judeus. Estava, de certa forma, ali, concentrada e centralizada apenas aos judeus. Mas aí veio um ponto que levou a igreja a cumprir o que era determinado para a vida dela, que de fato veio a perseguição. E você vê que bastou a perseguição e bastou a morte de Estevão para a igreja começar a ser dispersa e cumprir aquilo que ela tinha que cumprir, que era pregar para todo o povo, para todas as nações. Mas aí quando ela foi dispersa, nós lemos ali no início do capítulo, quando ela foi dispersa, ela começou a chegar em outras regiões, mas de fato ela chegou e começou a pregar apenas aos judeus. Apenas aos judeus. E aí vem um ponto que eu queria trazer de analogia para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós também escolhemos para quem pregar. Nós queremos pregar para as pessoas com quem temos mais familiaridade, com as pessoas que muitas vezes compartilham da nossa fé, com as pessoas que muitas vezes falam com nós, com as pessoas que muitas vezes se vestem como nós nos vestimos, com as pessoas que muitas vezes estão com a Bíblia debaixo dos braços. Hoje é até raro de ver isso, todo mundo com celular. Mas é muito fácil e cômodo você pregar para pessoas iguais a você. Mas essa não foi a convocação e essa não foi a missão que Jesus deu para a sua igreja, que Jesus deu para a minha vida e Jesus deu para a sua vida. A ordem dele foi: ide e pregar o evangelho para todas as pessoas, a todas as nações. E quando aconteceu que em determinado momento eles pregando para os judeus, alguns deles ali, os cipriotas, os sirineus, como lembram, calma aí, os gregos também precisam. Os gregos também precisam conhecer desse Jesus que nós estamos falando. Os gregos também precisam saber sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor incondicional. Foi isso que ele nos mandou fazer. E ali naquele momento eles começaram a pregar. E começaram a pregar. E aí vem um ponto, como Wesley trouxe aqui, falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, ali nada me falta, porque o Senhor é meu pastor. Mas, de fato, a expansão da igreja começa a expandir de uma maneira sobrenatural, quando eles também foram obedientes. Quando eles entenderam, olha só, calma aí, não é só para o judeu, não. Preciso pregar para o grego também. Preciso pregar para todas as nações. E aí você vê o versículo 21 que fala, a partir desse momento, que eles começaram a obedecer. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram. Sabe, muitas vezes as coisas não acontecem na minha, na sua vida, porque falta a obediência. Nós precisamos obedecer para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Há um pré-requisito, há de fato uma ordenância. Ide pregar o evangelho, não é para o pastor, não é para muitas vezes o teu líder de célula, não é para o ministro de louvor, é para todo cristão, é para todo aquele que entende que é um imitador de Cristo. E isso nós precisamos ter como uma verdade absoluta. E é interessante, meus queridos, que o povo, quando chegou ali disperso, eles estavam ali fugindo de uma perseguição. Roma queria acabar com o cristianismo. E eles chegaram
E é interessante que por onde eles passavam, eles anunciavam as boas novas. Onde eles passavam, aquele povo anunciava os feitos de Jesus. Sabe, eles tinham todos os motivos para reclamar. Eles tinham todos os motivos para olhar para trás e falar, cara, para mim não dá. Muitos ali, ao saírem, a Bíblia não relata, mas podemos fazer aqui uma conjectura, pensando aqui. Muitos ali foram perseguidos, de repente perdeu familiares, perdeu o cônjuge, perdeu os filhos, e foram em situação de perseguição difícil. Mas eles foram dispersos, pregando o Evangelho com entusiasmo. Eles foram dispersos, anunciando as boas novas. Muitas vezes eles não tinham um emprego, eles não tinham ali o sustento, mas isso não fazia com que eles parassem. Nada parava aqueles homens diante do Senhor. É interessante que muitas vezes, quando passamos por dificuldades, quando passamos por uma situação de desemprego, quando passamos por uma situação de diagnóstico, quando passamos muitas vezes com uma situação com a liderança, muitas vezes nós paramos. Muitas vezes as situações e as circunstâncias da vida nos fazem paralisar. Meus irmãos, aqueles homens estavam correndo risco de vida por pregar o Evangelho. Eu e você temos liberdade de pregar o Evangelho nesse país. Eu e você temos a oportunidade de sermos proclamadores do reino. Aqueles homens saíram ali perseguidos e muitas vezes ali perdendo familiares, perdendo pessoas, mas eles saíram ali com entusiasmo, com paixão. E fica uma reflexão para mim e para você: as circunstâncias têm te paralisado? Nós precisamos refletir sobre isso. Se de fato queremos viver como igreja coisas maiores, nós vamos olhar para a igreja primitiva, nós vamos olhar para essa igreja que de fato foi disruptiva, foi uma igreja universal de Jesus Cristo, onde ali pouco importava quem era ali o preletor, quem era o cantor, ali o nome de Jesus estava sendo exaltado. E é isso que nós vamos entender: para viver coisas maiores como igreja, somente um merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é Jesus. E a segunda característica que eu aprendo, como igreja que vive coisas maiores, é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. A pregação do Evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa situação, em uma realidade na nossa geração, que nós temos duas opções. Ou nós cruzamos os braços e muitas vezes falamos: o mundo jaz do maligno, já estou com a minha salvação, está tudo certo. E muitas vezes nos conformamos com a situação, a juventude está perdida. Adolescente, estão tendo a vida sexual cada vez mais ativa. Crianças, não, deixa criança com o YouTube aí, está tudo certo. Ou de fato nos acomodamos com essa realidade, ou nos posicionamos como servos contagiantes do Senhor, que vai na contramão dessa realidade, apresentando um Jesus que de fato muda e transforma a vida das pessoas. Nós precisamos sair muitas vezes do nosso quadrado, muitas vezes da nossa religiosidade, e pregar o Evangelho para todas as pessoas, em tempo e fora do tempo. Sabe, muitas vezes você é o canal, você ali de fato, no seu prédio, no seu trabalho, você ali é um instrumento poderoso que Deus quer usar para impactar, para ter um avivamento naquele lugar. Mas você pode falar bem assim: meu exemplo já basta, eu estou com a minha Bíblia aqui, vou para a igreja todo domingo, está tudo certo, eu canto as músicas do Wesley, que bênção, está tudo certo, só ouço louvor, é só rádio ali, tudo certo, Spotify, você pode olhar aqui, dá para o seu líder lá, só música de crente. Você pode ter esse status, você pode olhar assim: não, já basta. Ou de fato você se empoderar a tal forma de falar: ei, eu quero saquear o inferno para Jesus, eu quero ganhar vidas para Jesus, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero ser um proclamador também. O seu exemplo, ele tem de fato um peso, mas como crerão se não há quem pregue? Romanos fala isso, 10:17,
Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar as boas novas. A igreja cresceu de Atos, porque um homem analfabeto, um ex-pescador, não tinha microfone, não tinha uma estrutura, ele chegou e falou: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E nessa mensagem, 3.000 vidas foram alcançadas para Jesus. Muitas vezes nós queremos recursos demais, muitas vezes nós queremos circunstâncias favoráveis demais, mas não é sobre a circunstância, não é sobre o recurso, é sobre a mensagem de Jesus sendo pregado para todas as pessoas. Uma igreja que vive coisas maiores no Senhor, ela entende esse princípio, e ela prega a todas as pessoas. E aí vem a terceira característica: essa igreja alcança graça diante de Deus. Nós lemos no verso 23, este chegando ali, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aqui relata a chegada de Barnabé. Tem até um livro da visão, né, pastor? O Fator Barnabé. Fala muito da importância do discipulado, da vida na vida. É importante você entender que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé. A Bíblia fala sobre isso, nós acabamos de ler. E ele chega ali porque as notícias do que estava acontecendo em Antioquia chegou na igreja mãe, podemos dizer. Chegou em Jerusalém. E aí o povo ali fala: não, Barnabé, vai lá ver. O que esse povo está fazendo aí? Está falando que até os gentios estão sendo convertendo? Que história é essa? Vai lá ver. E aí nós lemos aqui, quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus. E ele ficou alegre e os animou a permanecer. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque Barnabé era um homem experimentado na fé. Ele era um homem, de fato, ali, que teve a sua experiência com o Senhor, e ele era um fazedor de discípulos. Quando Saulo se converteu, ele foi até ele e cuidou e discipulou, ele intermediou junto aos discípulos, os apóstolos. Então ele era um homem que tinha uma certa bagagem, uma experiência. Ele sabia diferenciar muitas vezes uma sensibilidade, algo de emoção do coração, com a presença real de Deus. E quando ele chegou ali na Antioquia, na igreja de Antioquia, ele percebeu, ele se alegrou, porque ele viu o cumprimento da promessa do Senhor. Ele viu de fato a expansão do reino. E aí vem um ponto para a minha reflexão e para a sua. O que as pessoas veem na sua vida? O que as pessoas veem na nossa igreja? O que as pessoas veem ao chegar na sua célula? O que as pessoas pensam sobre você? Você de fato é alguém empolgante? Você de fato é alguém com uma fé marcante? Com uma alegria que independe das circunstâncias, das adversidades? Meus irmãos, aquele povo estava sendo perseguido. Aquele povo estava passando por situação que nós não passamos. Essa é uma realidade. Mas aquele povo tinha a graça de Deus. E por ter a graça de Deus, a igreja crescia. Coisas maiores eram realizadas. Curas, milagres, testemunhos e mais testemunhos, porque eles se posicionaram diante do Senhor, independente das circunstâncias. Nós precisamos refletir sobre isso nessa noite. Será que de fato muitas vezes estamos querendo transparecer de uma vida perfeita, de uma vida de stories, de uma vida de Instagram, de uma vida de TikTok, de uma vida perfeita demais? Será que muitas vezes isso tem causado impacto da forma como deveria? Quando você olha para si, quantas pessoas de fato eu ganhei para Jesus? Você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Será que você consegue olhar para a sua história, para a sua vida, e ver pessoas se rendendo a Jesus por conta, muitas vezes, de uma palavra que você lançou, muitas vezes por uma oração de fé, muitas vezes por um abraço, por uma atitude? Nós precisamos entender que a igreja primitiva, a igreja que nós falamos aqui de Antioquia, ela vivia coisas maiores no Senhor, porque ela tinha a atitude correta.
ela não parava diante das circunstâncias, ela não parava diante das dificuldades. E esse é um ensinamento para mim e para a sua vida. Nós não podemos parar. O descanso, ele é necessário no Senhor. O descanso, ele é importante para nós entendermos de fato que nós não conseguimos ganhar nenhuma vida para Jesus por nós mesmos. Que nós não conseguimos fazer essa obra aqui por nós mesmos. Muitos são os milagres e testemunhos dessa obra aqui. Tenho certeza que no projeto original lá, que Rascunho não imaginava essa estrutura. Mas isso não é para nossa glória, isso não é para nossa honra, é para a honra e glória de Jesus. E precisamos de fato entender sobre a importância de colocar Ele no centro de tudo. Muitas vezes o nosso cansaço, que tantas vezes reclamamos, é por nossa falta de prioridade. Eu não tenho tempo para nada. Faz um teste com o seu celular, vê o tempo que muitas vezes você gasta com coisas que você poderia estar fazendo alguma coisa de útil. Eu não estou aqui falando mal do Instagram, de forma alguma, de mídias sociais, muita gente trabalha com isso, e é muito bom, é uma bênção, mas você não pode ser dominado pelo meio, você tem que influenciar o meio. Nesse mundo, ou nós influenciamos, ou somos influenciados, e essa é uma escolha para a sua vida. O que você vai querer ser? Influenciado ou influenciador? Aquela igreja vivia coisas sobrenaturais, e via a graça de Deus, porque ela se posicionava como tal. Meus queridos, o normal do crente é viver coisas sobrenaturais no Senhor. O pastor trouxe algo muito forte da mensagem aqui no domingo, sobre o ordinário, o extraordinário, e que nós precisamos ter muito cuidado com os extremos. Mas deixa eu te dizer algo, quando você entende a sua posição como cristão, meus irmãos, não existia essa palavra. Em Atos 11, essa palavra foi criada, porque eles viram pequenos cristos ali. Eles viram que de fato aquele mesmo Senhor que foi crucificado, aquele mesmo Senhor que foi morto na cruz, aquele mesmo Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, eles viram que aqueles homens ali, quando pregavam o Evangelho, compartilhavam da vida comum deles, parece demais com aquele Cristo, e chamaram eles de cristãos. E muitas vezes nós banalizamos esse nome. Cristão é ser um imitador, é ser um pequeno Cristo. Cristão é fazer aquilo que ele faz, é andar como ele anda, é fazer o que ele faz, é deixar de fazer o que ele não faria. Tem um livro que eu gosto muito, que marcou a minha vida, que fala assim: em seus passos, o que Jesus faria? Em cada passo que você for dar, em cada decisão que você for tomar, você entender, Jesus, o que você faria aqui? Se você implementar isso na sua vida, na sua rotina, a sua vida vai ser diferente. Meus irmãos, o normal do crente, como eu falei, é viver coisas sobrenaturais no Senhor. É viver milagres, é ter histórias para contar, é passar por dificuldades dando glória a Deus. É como Wesley cantou aqui, entender que em todo tempo Ele é fiel. Não importa se está chovendo, não importa se está sol demais, não importa se tem de tudo ou falta algo, você tem muitas vezes o entendimento que o apóstolo Paulo tinha: ei, tudo posso naquele que me fortalece. Sei passar necessidades, eu sei ter abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus que te fortalece, meus irmãos. Aquela igreja começou a ver a graça de Deus, e começou a experimentar mais de Deus, e vivenciar mais de Deus. Isso tudo começa com o temor do Senhor. Isso tudo começa quando obedecemos a voz do Senhor. A partir do momento que a igreja se posicionou para pregar para todo o povo, em todo o tempo, a graça de Deus veio. A partir do momento que aquela igreja se posicionou a pregar para os gentios, e para os judeus, e para todo o povo, a graça de Deus veio, porque houve um temor do Senhor.
em obedecer ao Senhor. Da mesma forma que nós vemos em toda a Bíblia relata que Noé encontrou graça de Deus. A Bíblia relata que Noé achou graça, e por achar graça, Deus poupou a vida dele, poupou a vida da família dele, fez ele construir a arca, por conta de um homem. Ele poupou a humanidade. A Bíblia relata sobre Maria, que encontrou graça diante de Deus, e dela veio Jesus. E nós admiramos Maria, nós não idolatramos Maria, há uma diferença muito grande nisso. Mas a palavra de Deus fala que Deus achou graça em Maria. Moisés encontrou graça de Deus, Abraão, José, todos eles encontraram graça de Deus. Eu estou falando com homens e mulheres aqui, onde Deus tem encontrado graça. Onde Deus tem encontrado graça, e a graça dele precisa ser manifesta, a graça dele precisa ser exercitada, precisa de atitude, para que se transforme a realidade. Eu falei de Noé, eu falei de Maria, eu falei de Abraão, eu falei de José, de homens e mulheres ali que se posicionaram diante da graça, e mudaram a realidade de suas vidas, e do meio que estava vivendo. A graça de Deus em nossas vidas só faz sentido se ela for manifesta. O favor de Deus é algo imerecido. O dom que o Wesley tem, por exemplo, só faz sentido se ele tiver atitude para cantar. O pastor para pregar. Você ali na sua casa, na sua família, para exercitar. E muitas vezes nós temos um conformismo, muitas vezes nós temos uma atitude passiva. O outro faz no meu lugar. Tiago é muito melhor do que eu. Rafael presença, meu Deus do céu. É muito cômodo. Você deixa os outros fazerem. Mas a graça de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. A graça de Deus quer ser sobre a sua vida, quer transbordar sobre a sua vida. Você pode viver aquilo que somente você pode viver. Você pode alcançar aquilo que somente você pode alcançar. Mas para isso você precisa ter a atitude correta, para que a graça de Deus seja manifesta. E a penúltima característica: uma igreja que vive coisas maiores entende a importância de não caminhar sozinha. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, verso 25, e no verso 26 diz: e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé viu tamanha graça de Deus, manifestação da presença de Deus, que ele foi procurar ajuda, que ele foi falar: vem cá, vem ver comigo também, vem vivenciar isso aqui comigo. A manifestação da presença de Deus só faz sentido se ela for compartilhada. Como nós compartilhamos muitas vezes um filme que gostamos, um seriado que gostamos, muitas vezes um restaurante, nós precisamos compartilhar daquilo que nós temos de maior valor, que é a graça de Deus, que é a tua palavra. E Barnabé, quando viu isso presente naquela igreja, ele falou: cara, vou buscar Saulo, meu discípulo amado, vou buscar ele vai me ajudar nessa missão. E ele entendeu: eu não posso caminhar sozinho aqui. E ele trouxe Saulo, e eles ficaram um ano, a Bíblia relata, um ano ensinando, um ano discipulando, um ano tendo tempo à mesa, um ano olhando o olho no olho, porque muitas vezes como igreja nós conhecemos a nuca das pessoas, nós não conhecemos os olhos das pessoas, mas como igreja nós entendemos na visão atitude, que em pequenos grupos, na célula, você consegue compartilhar, você consegue olhar no olho, saber se a pessoa está bem, se não está bem. Você consegue muitas vezes compartilhar os seus pedidos de oração, as suas dificuldades. Em pequenos grupos ali você consegue entender de fato e ter vida na vida. Porque como foi falado aqui, não somos super-homens, não temos super-mulheres aqui. Nós temos servos rendidos a Jesus.
E Barnabé fez isso. E ele entendeu que, Saulo, juntos nós somos mais fortes aqui. Vamos ensinar esse povo aqui. Vamos juntos. E eu tenho certeza que foi uma troca, porque um cooperando com o outro. E isso é vida na vida, isso é igreja. É você entender, você olhar para o lado e ver, ei, eu preciso de você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, ei, eu preciso de você. Mas você vai agora continuar e falar assim, e você precisa de mim. É sobre esse entendimento, meus irmãos. Uma igreja que vive coisas maiores, precisa uns dos outros. Todo membro é importante, quem está na integração é importante, quem está na recepção é importante, quem está no estacionamento lá fora é importante, quem está na mesa é importante, quem está aqui pregando, quem está louvando. Tudo é necessário para que o reino cresça e que o nome de Jesus seja manifesto. Essa é a característica da igreja que entende esse princípio. Ela não caminha sozinha. E o último ponto, uma igreja que vive coisas maiores, tem fome e sede contínua por avivamento. Uma igreja que vive coisas maiores, tem fome e sede contínua por avivamento. Barnabé, ele se alegrou, ele falou, olha, continue, perseverem, se alegrem no Senhor. Ele voltou ali com Saulo, e eles continuaram o mover, porque como nós falamos aqui o tempo todo, não é uma conferência que vai mudar a sua vida, é a sua atitude diante dessa conferência, é a sua atitude diante de uma palavra, é a sua atitude diante de um louvor que você é abençoado, é a sua atitude diante desse Jesus, que pagou um preço pela sua vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus, Ele não morreu e ressuscitou apenas pelos nossos pecados. Ele não morreu apenas para a nossa salvação. Jesus fez tudo isso sim por nós, mas principalmente Ele fez para que a glória dEle seja manifesta através de nós. Em Romanos 8 diz que a terra tem expectativa pela manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Nós precisamos entender isso, você, eu, somos filhos de Deus, nós precisamos manifestar da glória dEle, nós precisamos ter cada vez mais sede e fome pela presença de Deus, pelo avivamento. Nós não realizamos milagres, nós não realizamos curas, mas nós provocamos aos pés de Jesus milagres, curas, transformações. Nós realizamos restaurações de casamento com o joelho no chão, discipulando em casal, sendo intencional em amor. Há poder na nossa intencionalidade. Há poder, muitas vezes, em um mundo do WhatsApp, onde ligação é quase uma declaração de amor, você ligar para a pessoa e falar, olha, não te vi hoje aqui no culto, não te vi hoje aqui na célula, o que está acontecendo? Estou com saudade, quero te dar um abraço. Sabe a importância desse amor e dessa reciprocidade, desse cuidado, vida na vida. Muitas vezes, nos gabinetes, o pastor sempre relatou isso aqui, muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Em um mundo tão acelerado, onde todo mundo está conectado, mas de forma virtual. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, o seu filho, ele quer ter para a mesa contigo. Ele quer que você ouça, papai, fiz isso na escola. Mamãe, fiz isso. Muitas vezes nós negligenciamos o ordinário, essas atitudes simples, porque nós estamos acelerados demais, nós estamos trabalhando demais, nós estamos, entre aspas, cansados demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua agenda revela as suas prioridades. Você, na sua agenda, ao pegar a sua agenda, o seu celular, você consegue ver o seu tempo a sós com Deus? Você consegue ver de fato ali, hoje eu passei 10 minutos. Hoje eu passei ali 1 hora, eu passei 2 horas. Você não precisa responder para mim, eu não estou falando aqui sobre a quantidade do tempo, eu estou falando aqui sobre a qualidade do tempo.
é você estar presente. Quando Barnabé foi atrás de Saulo, ele ficou presente durante um ano inteiro. Eles ensinaram com tempo à mesa, tempo de qualidade, e a igreja era acrescentada, a igreja crescia, tinha uma uniformidade, tinha o mesmo espírito. Como igreja, nós entendemos aqui que nós não somos uma igreja em ministérios, nós não somos uma igreja onde tem ministérios de adolescentes, que é os adolescentes mais bravos que tem. Nós não temos uma igreja onde tem um ministério de jovens, de mulheres, ministério dos homens. Não, nós somos uma igreja em células, nós somos uma igreja em casas, nós somos uma igreja onde transborda da presença do Senhor. E nós temos sim o culto dos jovens, o ministério de jovens, de adolescentes, das mulheres, mas nós entendemos que ali nada mais é do que o ajuntamento das células jovens, o ajuntamento das células adolescentes, o culto dos homens. Vamos juntar todos os homens das células e vamos fazer um culto dos homens, como foi um culto poderoso que teve com a Isa Reis aqui na segunda-feira, que foi a reunião das mulheres das células. Tempo, dedicação, investimento. Sabe, chegou um tempo, meus irmãos, de nos posicionarmos para vivermos coisas maiores no Senhor. Chegou um tempo, de fato, para arregaçarmos nossas mangas e trabalhar da maneira certa. Eu não estou falando aqui de um ativismo religioso. Eu não estou falando aqui de você ficar na igreja de segunda a segunda. Nós não estamos falando aqui sobre, de fato, você ali muitas vezes pegar e abraçar tudo, não. Se você olhar para você e ver assim, hoje, quem eu estou discipulando? Quem eu estou cuidando? Eu estou na célula. Eu estou de fato vivendo aquilo que a igreja está vivendo. É você olhar para essa realidade e fazer a sua análise. E querer viver coisas maiores. Eu tenho um testemunho pessoal que marcou a minha vida quando cheguei na igreja. Que a minha filha, que hoje tem 5 anos, estava na ambientação da creche. Eu já contei esse testemunho para algumas pessoas. E sabe, Wesley, como pai, muitas vezes a gente fica ali com o coração apertado, eu e minha esposa, pai de primeira viagem. E aí eu fui visitar a célula, cheguei na igreja, e a primeira orientação, pastor, vai na célula. Fui na célula e foi uma benção ali, compartilhamento. Chegou o momento de oração. Alguém tem algum motivo de oração? Eu falei, eu queria oração pela minha filha, que está aí a ambientação da creche, né, para que o Senhor trabalhe no meu coração, coração da minha esposa, né, que ela se adapte bem. Passou, foi na segunda-feira a célula. Na sexta-feira, o líder dessa célula, pastorzão Wagner, ele chegou e mandou um áudio de 30 segundos. Falou, meu irmão, passando aqui para perguntar como é que foi a ambientação da Vitória. Meu irmão, estou aqui para passar que, em nome de Jesus, ela já está adaptada. Meus irmãos, aquilo marcou a minha vida. Um investimento de 30 segundos. Porque eu senti amado, senti cuidado, foi uma intencionalidade. Será que muitas vezes estamos fazendo isso em nosso meio, em nossa realidade? É sobre entendermos essa necessidade de sermos igreja. Nós precisamos viver coisas maiores como igreja, para que a glória cresça. Tivemos recentemente uma reunião com jovens, lideranças jovens de outros ministérios, de outras igrejas. E sabe qual foi a nossa conversa? No café? Meu irmão, o que você está fazendo aí de bom? Vamos replicar. Nós precisamos fazer algo para que a juventude do Espírito Santo seja alcançada. Você na sua região, eu na minha região, vamos crescer. Nós somos um no reino. Nós não estamos aqui para tirar ninguém do seu ministério, nós não estamos aqui para competir, para ligar ninguém de igreja. Estamos aqui para ter estratégia dos céus para o crescimento. Nós precisamos ter esse entendimento. Há uma urgência da igreja se posicionar para isso, para viver de fato coisas maiores.